Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, deputado André Correia, vereador Charles Zaibe, e em nome dos dois queria homenagear toda a mesa componente e homenageado também aos companheiros, colegas administradores e administradoras. Quisera Deus, deputado, que eu merecesse as generosas palavras que Vossa Excelência me deferiu. Tenho a suficiência e a consciência de que efetivamente meu corpo está de pé, mas a minha alma está de joelhos em gratidão a essas palavras, a essa homenagem. Mais do que isso, a iniciativa do vereador Charles Zaibe e do deputado André Correia de homenagear a nossa profissão, que é a nossa vida, que é a nossa razão de existência, que é a escolha que fizemos no início da vida e que por ela temos estando até hoje. Mas hoje aqui eu sou apenas o botão que aparece na festa, que estou tendo o direito de falar, e me dirigir a todo o grupo presente nesta sessão solene. Em verdade, sou apenas o botão, porque tem o alfaiate, tem a linha, tem todo um conjunto de articuladores, de operadores da administração aqui presente, que quando o vereador Charles Zaibe nos pediu que indicasse pessoas que fossem simultaneamente, ele falou agora em suas palavras, no seu pronunciamento, que fossem símbolos dessa profissão e simultaneamente que fizessem a diferença nessa profissão, nós apenas fizemos a tarefa de elencar o creme de la creme dessa profissão no nosso estado. Eu não tenho dúvida que estão aqui presentes, sentados, mas o meu corpo está de pé e a alma de joelhos, repito, efetivamente representativo daquilo que há de melhor no nosso estado, na formação profissional e no exercício da profissão. É uma sessão solene que se transveste, se reveste fundamentalmente de muita importância, porque são essas pessoas, deputados, que dão concretude à transformação das organizações do nosso estado, a torná-las mais eficientes e mais éticas, a mais comprometidas com o bem comum. 47 anos de formação profissional, data de aniversário, tempo de retrospecto, de retemperar vontades, de redefinir propósitos, tempo de fazer a retrospectiva e o balanço de vitórias e dificuldades. Vitórias importantes efetivadas nesses 47 anos de regulamentação profissional e de muitas lutas que efetivamente ainda temos a encetar na contribuição que essa profissão pode e deve oferecer ao desenvolvimento do nosso país. Hoje temos mais um, já tínhamos, e agora se registrando como profissional, o deputado André Correia, que já trabalhava anonimamente, mas agora é um colega nosso, nós vamos efetivamente como registrado. Colega é aquele que estão sujeitos às mesmas leis, porque camarada, ele já era nosso camarada nas lutas, e camarada é aquele que compartilha o mesmo espaço, que sonha as mesmas utopias, que tem as mesmas vontades. É comum se misturar e se confundir hoje a crise de 29 com a crise de 2008. A nossa profissão, como profissão, ela surge exatamente como um dos subprodutos da crise de 29. A crise de 29 gerou a Revolução de 30. E a Revolução de 30 gerou a transformação e a modernização do Estado brasileiro. Nós estamos falando na criação da profissão com o nome ainda de técnico de administração, em 1938, quando o Brasil era agrário e monocultor de café apenas. Não existia a usina de Volta Redonda, não existia a CLT, a indústria, o processo industrial brasileiro era ainda muito incipiente. E foi nesse contexto que surge o DASP, como o melhor emprego da administração pública federal, com o nome de técnico de administração. A gente sabe aonde a União vai, os estados e os municípios vão atrás. E assim começa a se estruturar em torno do Estado brasileiro os técnicos de administração, maior salário de serviço público na época, e para o qual acorriam os quadros mais competentes de nossa profissão, até porque não havia muito emprego para
aqueles que estudavam, que tinham perspectivas, através da formação profissional, de alcançar posições melhores na administração pública. Inicialmente vieram então para o DASP. O DASP, portanto, foi a geradora e a matriz, a fonte e a origem, em 1938. Em 51, a primeira faculdade de administração, Fundação Getúlio Vargas no Rio, para formar quadros para a administração pública, e a administração pública incluiria empresas públicas, estatais, sociedade de economistas, sociedade de economias, e logo depois a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. E aí o crescimento para atender a grande processo de desenvolvimento econômico que o Brasil tinha naquela época, produto do segundo governo Vargas e produto também do primeiro governo, do governo Juscelino, os 5 anos que se fez em 50. 65, portanto, vem a regulamentação quando? Pela mobilização dos estudantes já formados. Se cria, então, a regulamentação em 65 e o decreto regulamentador em 67, e a profissão começa a operar através de seus conselhos regionais e Conselho Federal. O registro profissional é um ato de consciência profissional, sim. Quando um colega não se registra, ele está incorporando em si mesmo o processo de desagregação que existe no seio da profissão. Muita coisa aqueles quadros fizeram de 38 até o ciclo modernizante, um círculo virtuoso que o Brasil teve até em 78, até em 73, 74, 75, com a primeira crise do petróleo, segunda crise do petróleo, e aí a economia brasileira passa a viver uma perversão, onde os resultados empresariais adivinham mais das receitas financeiras do que da venda dos seus produtos e de seus serviços. E aí a racionalidade da gestão perdeu sentido e lustre. Voltamos a 2008. Crise de 2008, estados totalitários e modernizantes ao mesmo tempo, em todo o mundo, em regimes de direita e regime de esquerda. Stalin na Rússia, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Hirohito no Japão, Vargas no Brasil, Franco na Espanha, Salazar em Portugal. É um momento de Estado totalitário, mas todos eles, direita ou esquerda, altamente modernizantes e transformadores da sociedade. Daí o prestígio que tinham, quer de direita, quer de esquerda, no conjunto de suas populações. Cumpriram o papel os administradores daquela época. O Estado brasileiro se moderniza enormemente, mercê da contribuição efetiva dos profissionais de administração na gestão, na formação dos primórdios do processo de desenvolvimento nacional, da construção das bases fundamentais do desenvolvimento brasileiro, que se fez indiscutivelmente ao longo do século XX. 2008. Vivemos uma nova crise. Se compara a crise de 2008 com 2009. O Marx dizia que a história só se repete como farsa ou como tragédia. A gente espera que não seja nem farsa nem tragédia, porque a crise de 2008 tem condições, estruturas, circunstâncias inteiramente distintas daquela de 29. 1929, crise do sistema de produção. 2008, crise do sistema de produção e crise do sistema de consumo e de crédito. Mas novas responsabilidades competem à nossa categoria profissional. Se ontem criamos as bases do desenvolvimento nacional, hoje se impõe a racionalidade, o desenvolvimento, a construção, efetivamente, para que o Brasil cada vez mais se afirme no cenário das nações. Hoje a crise é exatamente quando vejo uma cadeira vazia de administrador. Deputado André Correia, 6 milhões de empresas no Brasil. Se tivéssemos que ter um profissional de administração em cada empresa, como diz a legislação, teríamos que ter 6 milhões de administradores. Só temos hoje no Brasil 1,5 milhão. Portanto, há um apagão, há um déficit quantitativo de profissionais de administração, só para fazer esse rápido raciocínio, de 4,5 milhões. Estou falando em quantidade. Então, diferentemente de outras profissões, nós temos administradores de menos. E administradores de menos significa que aquela cadeira vazia vai ser ocupada pelo profissional chambão, empírico, aproximativo, ou que vai aprender fazendo.
O que ele está cumprindo um papel, mas não está tirando a excelência e a otimização do desempenho que as organizações e que a economia brasileira demanda. Portanto, é um papel de contribuição que precisa de quantidade e qualidade. Temos aqui colegas de desenvolvimento sustentável, de meio ambiente, colegas voltados para o processo industrial tucu, estrito sensu, né? Temos aqui formadores do pensamento no mundo universitário, acadêmico, na reflexão autônoma. Nenhum país se afirma enquanto nação, nenhum deles. Pode olhar o processo histórico, se não for educação e se não for gestão. A gestão é um indicador de desenvolvimento econômico talvez mais preciso do que a renda per capita ou o produto bruto. Mais prestígio, mais força, mais importância para a administração, mais desenvolvido e se torna esta nação. Foi assim com o Fordismo e o Taylorismo nos Estados Unidos, com Mary Park Follett, tão pouco citada, né? Tão importante no pensamento da administração daquela época, nos Estados Unidos. Foi assim com Robert Owen e os puritanos na Inglaterra, Fayol na França, a dinastia Meiji no Japão, Stakhanov na Rússia comunista de Lenin e Stalin, e Smith, o operário padrão de Taylor nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Uma sociedade capitalista e uma sociedade comunista. Os dois países que marcaram o século XX de forma indelével e que tinha, né, na força também da gestão e da organização racional do trabalho.